Olá, começa agora o Catálogo Acadêmico, o programa que mostra a você os cursos de pós-graduação do campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje você confere a especialização em prótese dentária do Centrinho. A prótese dentária é o ramo da odontologia que trabalha com a reposição de tecidos bucais e dentes perdidos. O objetivo é a reabilitação da estética, fonética e mastigação. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Centrinho, oferece especialização na área. E para falar mais sobre esse curso, estamos aqui com o professor José Fernando Scarelli Lopes, que é o coordenador da especialização em prótese dentária do Centrinho. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes de falar sobre o curso, queria saber sobre a formação do senhor. Bom, eu que agradeço, de primeira mão, a oportunidade de falar do hospital. É sempre um prazer, poder estar conversando a respeito do Centrinho, como é carinhosamente chamado, por todos. Meu nome é José Fernando Scarelli Lopes, como havia dito. Eu tenho a formação em odontologia, eu me graduei em 1993 na Faculdade de Odontologia de Marília e posteriormente a isso eu já ingressei no Centrinho como um aluno, na época nós chamávamos de residência, fiz a residência em periodontia. Posteriormente a isso eu fiz um mestrado em reabilitação oral pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Araraquara. Fiz também um curso de especialização em prótese pelo Conselho Federal de Odontologia e também o doutorado aqui pelo campus da USP de Bauru em Ciências da Reabilitação. E durante todo esse tempo eu milito na área de reabilitação dos pacientes com fissura lábio-palatinas. Então, na verdade, a reabilitação dos pacientes com fissura lábio-palatina, ela é um universo bastante grande, por se tratar de uma complexidade muito grande. Então nós temos aí um universo de próteses, seja ela das próteses convencionais, que nós entendemos de prótese parcial removível, prótese parcial fixa, a prótese total, e hoje esse universo passou a ganhar um aliado bastante grande, que são os implantes. Então nós podemos hoje dividir a odontologia basicamente em duas etapas, a área do implante e posteriormente o advance, a entrada dos implantes. Professor, o que é a área de prótese dentária? Na verdade, a área de prótese dentária é a área que vai restabelecer os dentes parcialmente, o total, os dentes ausentes, que o indivíduo vem a perder por N motivos. Na verdade, hoje, o nosso setor de prótese dentária do hospital, ele recebe até um outro nome. Nós temos hoje o nome, foi batizado de Clínica Integrada Reabilitadora, onde nós não fazemos só as próteses convencionais, nós trabalhamos também hoje com os implantes. Então esse termo, a prótese dentária, ganhou um aliado novo, que são os implantes, e por se tratar de uma clínica integrada, como o próprio nome diz, nós acabamos realizando os procedimentos cirúrgicos também. Então nós realizamos a parte cirúrgica de instalação de implantes, realizamos não só a instalação dos implantes, como a reabilitação protética em cima desses implantes. E por se tratar de um hospital de anomalia crâniofaciais, nós desempenhamos muitos tipos de próteses, chamadas próteses bucomaxilofaciais, que são as próteses onde você vai recompor partes de maxila ausente. Então isso causa um diferencial bastante grande na formação do aluno. Entendi. Professor, existe alguma diferença? Qual é a diferença entre o protético e o especialista em prótese dentária? Existe essa diferença? Sim. Na verdade, o protético é um curso feito com um tecnólogo, um curso de técnico em prótese dentária, não é um curso de nível superior. Ele não tem atendimento a pacientes, ele vai simplesmente trabalhar na manufatura, na fabricação dos aparelhos protéticos. Ou seja, confeccionar uma prótese sobre implante, uma prótese removível, uma prótese total, mas é um indivíduo que vai ficar dentro do laboratório. O especialista em prótese dentária é o dentista, que é chamado protesista. Então, quem é especialista em prótese dentária recebe o título de protesista. E o técnico em laboratório é o chamado protético. O senhor falou bastante da área de implantes, dessa relação com a área de implantes. Existe relação com outras áreas também da odontologia? Sim. Hoje a odontologia, ela se interrelaciona de uma maneira muito complexa. A odontologia evoluiu muito de uns anos para cá. É difícil você trabalhar isolado na área de odontologia, ainda mais se tratando dentro de um hospital. O fato de nós estarmos no mesmo centro, convivendo com várias especialidades ao mesmo tempo, isso facilita muito
né, o nosso convívio. E essa inter-relação entre áreas é bastante importante. Praticamente impossível você dominar uma área sem que você conheça as outras, mesmo não fazendo, né, determinadas áreas, mas essa inter-relação ela é imprescindível, ela se funde. Né? Você tem que ter um conhecimento de todas as áreas para poder atender e ter uma vista global do paciente. Tanto que não só pensando na área da odontologia, mas na área da saúde em geral, né? Você está trabalhando com um ser humano, então isso deve ser visto de uma maneira geral. Né? Então, muitas das enfermidades você detecta pela cavidade bucal dos pacientes. Em se tratando de um hospital com anomalias crâniofaciais, são inúmeras síndromes associadas a essas fissuras lábios-palatinas que você tem que conhecer, né, pelo menos para saber quais as dificuldades, quais os riscos que essas síndromes oferecem em determinados tipos de tratamento. Então é importante ter uma visão global e interdisciplinar de todas as áreas. Outro ponto que eu acredito que influencia muito no trabalho de vocês também é a questão dos materiais, né? A gente sabe que eles evoluem com uma rapidez muito grande hoje. Como que funciona? Como vocês lidam com essa evolução, professor? O fato de nós estarmos inseridos dentro do campus, né? Eu sempre costumo brincar que o fato de você estar dentro do campus de Bauru é um privilégio muito grande, porque Bauru é um formador de opiniões, vamos dizer assim, dentro da odontologia, né? Nós temos esse campus muito forte dentro da área da odontologia, graças também à faculdade de odontologia, né, que aqui está junto. E é difícil você, estando aqui em Bauru, você acabar ficando por fora dessa tecnologia. Na verdade, ela acontece muito rápida, principalmente na área, né, da computação, onde você tem um aliado bastante grande hoje, não só com inovações de materiais, mas a parte de imagens. Hoje você conta com a tomografia computadorizada, que ela veio de maneira, né, de maneira muito rápida, né, e ela vem ajudar muito nos casos do diagnóstico, principalmente para nós, que trabalhamos com um paciente onde você tem uma maxila totalmente atrófica, uma ausência de osso muito grande. Então, há um tempo atrás ficava difícil você diagnosticar a quantidade de osso, a qualidade de osso que você tinha num paciente para receber implantes. Hoje, com esses sistemas, né, de tomografia computadorizada, isso vem facilitar bastante. Em relação a materiais, né, eles surgem, cada dia você tem um material novo, mas o fato de você trabalhar com pesquisa dentro do hospital, que é uma parte importante, né, os alunos eles têm que desenvolver uma monografia e nessa monografia eles trabalham, né, com pesquisa ou fazem um caso clínico para apresentar no final ou trabalham com trabalho de pesquisa realmente científica, né, onde eles vão desenvolver algum trabalho laboratorial com novos materiais, seja qual tipo, né, ou um material ainda em protótipo, vamos dizer assim, né, como é o caso de alguns materiais de cimentação, ou materiais para enxerto. Então, o fato de você estar convivendo dentro do campus, né, com outros docentes e estar participando de uma universidade, né, como é a nossa, isso facilita bastante. Então, o fato de a gente estar inserido dentro do campus, né, dentro daqui da Universidade de São Paulo, facilita bastante nós estarmos em contato com a evolução desses materiais. Excelente. Professor, vamos fazer um breve intervalo, depois vamos falar mais sobre o curso mesmo. Certo. O catálogo volta já. A gente aqui no hospital, a gente tem a oportunidade de ver casos diferenciados devido à dificuldade causada pelo próprio desenvolvimento dos pacientes com fissura ao longo dos anos. Então a gente aqui tem a oportunidade de ver vários casos diferentes, a gente tem a facilidade de fazer uma prótese às vezes em um período bem inferior ao que se faria, por exemplo, num consultório particular. Então a gente acaba podendo guardar melhor os passos clínicos e para o profissional que está fazendo um curso de especialização, isso é muito importante. Estamos de volta com o catálogo acadêmico, hoje recebendo o professor José Scarelli, que é o coordenador da especialização em prótese dentária do Centrinho. Professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre o histórico dessa pós-graduação. Na verdade, como eu disse, né, no início, eu estou aqui no hospital desde 1993, esse curso já existia,
né? É um curso, na verdade, que ele é muito conhecido, né? Desde os primórdios aí do Centrinho, né? O Dr. Gastão, né? Que foi o idealizador do hospital, sempre foi, o histórico desse curso sempre foi a menina dos olhos, né? Do Dr. Gastão. Ele sempre primou muito, né? Pela existência desse curso, para que ele se perpetuasse. Na verdade, esse curso ele tem um aspecto bastante importante, até de propagar o ensino, né, na reabilitação dos pacientes com fissura lábio-palatina, para que eles possam trabalhar em outros centros. Esse curso acontece, né, a cada 2 anos, né, em algumas áreas, às vezes não casa certinho o começo e fim com todos os cursos, apesar de que hoje eles já estão caminhando para isso, para iniciarem todos juntos. Né, são cursos em várias áreas da odontologia, né, na qual se enquadra a prótese, e é um curso em que a gente recebe alunos de praticamente todo o Brasil, e já tivemos vários alunos e temos alunos aí de outros países, né, e é um motivo de bastante orgulho, né, a gente percebe para os alunos que vêm de fora, ou mesmo os alunos egressos aqui da universidade, em se inserirem num curso que é mantido pela Universidade de São Paulo. Né, para nós é um motivo de muita honra, né, ter esse curso dentro da universidade, um curso inteiramente gratuito que foge aos moldes de um curso de especialização convencional. Professor, o que é visto na parte teórica? A gente sabe que especialização é muito mais prático, né? Mas na parte teórica, o que é visto? Na verdade, é difícil você ter um curso de especialização sem que tenha a teoria. Né? Nós dizemos assim que o curso de odontologia ele é um curso teórico e prático, então a teoria é bastante importante para consolidar os ensinamentos práticos. Na verdade, a grande diferença do curso de especialização em prótese, né, dentária, ou mesmo os outros cursos em geral no hospital, é o tempo de duração. Para se ter uma ideia, um curso de especialização aos moldes convencionais, ele é tido a cada 30 dias, 1 semana por mês. Né? No hospital, nós temos 40 horas semanais com as aulas teóricas ministradas no período noturno. Então, isso gera uma quantidade de prática e teórica bastante grande. Então, geralmente, nós damos as aulas teóricas no período noturno, né, e a prática é feita durante os atendimentos clínicos aos nossos pacientes. Então, você acaba excedendo um número de horas. Então, a gente costuma falar, nós temos um curso de especialização de longa duração. A teoria, como você mencionou, ela é extremamente importante para que o aluno tenha um embasamento científico disso tudo. Então, nós procuramos fragmentar cada disciplina dentro do curso de prótese dentária em módulos, né, e na qual nós vamos oferecendo esses módulos durante a noite, de segunda a quarta-feira. Não podemos colocar uma quantidade de horas muito grande, em teoria, em virtude até da permanência dos alunos no hospital, que é uma carga bastante pesada, mas durante esses 2 anos nós conseguimos distribuir toda a parte teórica. Onde você entra, né, são algumas disciplinas que são obrigatórias, né, pelo conselho, que você tem a parte de anatomia, histologia, então tem algumas áreas básicas que ainda entram na grade do curso de especialização, como é comum em qualquer especialização dada pelo Brasil afora. Professor, como essa alta demanda de pacientes, muitos vêm de outros estados, até de fora do Brasil, ajuda na especialização desse aluno? Na verdade, o fato de conviver com os pacientes, né, sejam os pacientes de fora, de outras localidades, ou os pacientes mais próximos da nossa região, fazem com que o aluno tenha uma formação ética, né, e humana bastante grande. Né, nós percebemos que os alunos acabam se envolvendo com esses pacientes. Geralmente o perfil do nosso aluno são recém-formados. Até por ser um curso de longa duração, ter que permanecer aqui em Bauru durante 2 anos, né, o fato de eles receberem pacientes de todas as localidades, de nível social muitas vezes muito baixo, né, com pouca expectativa do tratamento, muitas vezes não conhecendo, né, o hospital, não sabendo como isso vai evoluir no decorrer do tratamento, mas nós temos assim, um envolvimento com os alunos de uma maneira assim, bastante interessante. Isso faz com que eles tenham um ganho profissional e humano, né, fora do normal. Para você ter uma ideia, nós recebemos pacientes que ficam conosco às vezes 15 dias, né, no hospital devido à distância, e existe uma inter-relação bastante grande. Então esse é um diferencial da formação do hospital. O aluno ele tem uma formação ética, né, profissional e humana, que isso com certeza vai ser transmitido para as clínicas privadas, onde quer que esses alunos vão trabalhar. Então eu vejo isso como um diferencial bastante grande do hospital.
o fato dele estar trabalhando com pessoas com síndromes, né, com tratamentos que a gente pode dizer limítrofes, em situações bastante complexas, né, não só o nível profissional desses alunos se torna elevado, mas também a maneira como agir com esses indivíduos, o respeito, né, em reabilitar essas pessoas, né, o respeito pelos que eles têm com as famílias desses pacientes, isso com certeza vai torná-los indivíduos diferenciados. Entendi. Professor, em relação à especialização, o aluno, apesar do senhor estar citando aqui essas questões da má formação, como isso é mais complexo, mas o aluno ele sai especialista em fazer prótese dentária para má formação ou especialista em prótese dentária no geral? Sim, na verdade, né, o fato dele fazer especialização no hospital, no centrinho, não quer dizer que ele não vai poder atender um paciente que não tem uma má formação. Nós dizemos assim, a má formação ela chega a níveis extremamente complexos. Isso faz com que quando ele pegar um paciente, vamos dizer assim, que não tenha uma anomalia, né, que não tenha alguma outra alteração bucal mais severa, isso para ele vai acabar sendo algum procedimento mais tranquilo. Na verdade, tudo que nós realizamos dentro do hospital é embasado em técnicas já conhecidas, né? Nada que nós fazemos, nós, na verdade, idealizamos uma determinada técnica. Nós pegamos o que existe dentro da odontologia, transportamos para a área de fissura. É óbvio que a gente é obrigado a ter um pouquinho mais, vamos dizer assim, de jogo de cintura para tentar chegar numa situação, né, para tentar reabilitar esses pacientes com situações mais complexas. Mas tudo é feito baseado, né, no que existe na odontologia, né, no que existe na literatura, né, a odontologia já consagrada. Certo, professora, vamos fazer mais um breve intervalo, depois vamos falar como se inscrever nesse curso. O catálogo volta já. Aqui eu acho assim, como que falam aí, tipo, fora, dentista tem que ter mão, tem que ter muita prática, né? Então aqui no Centrinho é o único lugar no Brasil que a especialização são 40 horas, né? Então a gente tem paciente, uma carga de tipo aí 20, 30 pacientes numa semana atendendo, né, todos os alunos atendendo, e a gente pega muita mão, muita prática, o que em outros cursos fora, além de tipo serem pagos, o que aqui é gratuito e isso ajuda muito, né, são pagos e assim, tem tipo 4 dias por mês, entendeu? O que eu acho que não contribui tanto. Então, por isso que eu optei por ter um curso, mesmo que fosse uma residência, 2 anos, que é um sacrifício, você ficar aqui 2 anos, 40 horas, sendo aula à noite, mas a prática que a gente tem aqui no Centrinho, acho que não tem em nenhum outro lugar, pela quantidade de pacientes que o hospital tem. O catálogo acadêmico está de volta, hoje recebendo o professor José Fernando Scarelli Lopes, que é o coordenador da especialização em prótese dentária do Centrinho. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a estrutura do hospital. O hospital tem uma estrutura bastante complexa, né? Hoje nós temos várias áreas da odontologia, né, separadas por diferentes espaços físicos, né, porém integrados no mesmo prédio. Isso facilita bastante o aprendizado do aluno e nosso, né, como profissionais. O fato de você estar trabalhando num hospital em que você reabilita, né, os pacientes com anomalias craniofaciais, as fissuras lábio-palatinas, é importante que todos os profissionais tenham conhecimento de todas as áreas, mesmo não atuando diretamente, mas que tenham uma visão global. Essa estrutura do hospital é bastante complexa. Hoje o hospital tem uma equipe, né, de profissionais bastante capacitados e também equipamentos para executar um bom tratamento. Então nós temos hoje desde equipamentos novos, as cadeiras novas, né, estamos implementando hoje a parte toda de radiografia digital, né, a tomografia, prontuário digital. Então o hospital tenta andar, né, como os hospitais tops aí, né, do Brasil e do mundo, né, para conseguir acompanhar essa evolução. Então o hospital tem conseguido hoje, né, por um esforço de todos os seus dirigentes aí, está entre os melhores em termos de tecnologia na parte odontológica. Professor, qual que é o perfil do aluno para se dar bem nessa área? O perfil do aluno, geralmente, nós buscamos aquele aluno, né, que seja um aluno recém-formado,
Por que recém-formado? Porque é o aluno que vai ter que se dedicar durante 40 horas, então é aquele aluno que sai da faculdade buscando uma especialização, buscando se capacitar, né, para enfrentar o mercado de trabalho, que não é nada fácil. Na verdade, o perfil desse aluno deve ser um aluno que tenha disponibilidade para ficar aí esse período todo, né? A gente até brinca, a gente chama esse curso ainda, apesar de não ser, mas de uma residência, porque o aluno convive conosco aí 40 horas semanais, fora os períodos noturnos. Então isso faz com que o aluno permaneça boa parte da vida dele aqui durante esses 2 anos, morando dentro do hospital, né? Essa é a palavra mesmo. Professor, para onde vão esses alunos na hora que eles saem dessa pós-graduação? Nós temos alunos que foram para várias áreas, né? É muito gratificante isso, é uma pergunta interessante, porque isso é bastante gratificante de nós sabermos que nossos alunos eles têm desempenhado diferentes funções. Vários vão para a área de docência, fazem mestrado, doutorado, e os que vão para a área do mestrado e doutorado, eles nos afirmam, nos comentam que é bastante interessante, porque já chegam na pós-graduação, né, no mestrado e doutorado com um nível bastante alto, facilita, né, o aprendizado deles, a evolução deles no mestrado e doutorado. Vários alunos vão para outros centros trabalhar com fissura, também espalhados aí pelo Brasil. Alguns alunos vão para a clínica privada. Nós temos esse feedback dos alunos, né, dos alunos que já se formaram aqui conosco, é bastante interessante, todos estão muito felizes, né, comentam que o Centrinho abriu várias portas, porque nós temos duas coisas, além do aluno ser formado aqui pelo hospital, ele tem a Universidade de São Paulo, né, por trás, que com certeza lhe dá um bom currículo. E isso o peso de carregar a Universidade de São Paulo atrás é um peso bastante importante e que o aluno, né, se sente orgulhoso disso, e os profissionais, funcionários e professores também têm esse peso, né, de manter a responsabilidade e o nível da Universidade de São Paulo. Professor, como se inscrever? Para se inscrever nesse curso, basta o aluno ser graduado, já deve ter concluído, né, a graduação em odontologia. Ele tem que ter pelo menos o número provisório do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né? Então ele deve estar quite com a sua universidade de origem. Ele deve procurar a Secretaria de Pós-Graduação do hospital, né, aqui da Universidade de São Paulo, em Bauru, e todo mundo, fora alunos estrangeiros, que tem que preencher alguma ficha, alguma coisa um pouco mais complexa em relação a isso, mas também não são impossibilitados, alunos estrangeiros também podem se inscrever. E é um prazer, né, eu convido todos os alunos que tenham interesse, não só na área de prótese, mas em outras áreas, a conhecer o hospital, né, e vir estudar conosco aqui no nosso campus. Professor, o campus está aberto para o aluno vir conhecer o curso, ter uma noção do que é feito aqui? Sim, todo aluno pode passar, fazer uma visita técnica, vir nos conhecer, né, passar um dia conosco, né, isso tudo é possível. Desde que ele venha nos contactar, ele vai passar na Secretaria de Pós-Graduação aqui do hospital e aí ele vai ser, imediatamente vai ser comunicado a nós e ele vai poder passar um período, aí, uma tarde, uma manhã conosco para poder conhecer onde ele vai ingressar. Professor, obrigado de novo por ter aceito o nosso convite. Agradeço. E o catálogo acadêmico de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Eu escolhi o Centrinho por ser residência e eu acho que a questão da carga horária vai me diferenciar em termos de experiência, porque a gente trabalha muito aqui, então eu acho que isso vai fazer a diferença lá na frente, a experiência que eu estou adquirindo aqui.